Hoje o Papo Mineiro vai ter uma prosa da alimentação fora do lar, mas também uma culinária com a terceira geração do tradicional restaurante Bolão. E é com ela que nós vamos conversar, Carla Rocha, graduada em Ciências da Computação e pós-graduada em Sistema de Rede de Tecnologia e MBA em Finanças. Passou pela Telefônica SP, pela Telemar Oi, até chegar no Bolão, na Boemia de Santa Teresa, como sócia proprietária de uma história de 60 anos. Conselheira da Brasel Minas e a braselina de coração, como ela mesmo diz, torna-se agora a primeira mulher a assumir a presidência da Brasel Minas Gerais. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Hernani. Bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui contando um pedacinho da história. É claro. Afinal, a vida é feita de histórias, né? E nós vamos conhecer hoje sua história e também seus planos aí para frente, né? Que é muito importante. É isso aí. E nós vamos te escutar aí com a palavra Carla Rocha. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Como a gente sabe, a vida ela é feita de histórias e de bons momentos, né? E não foi diferente comigo. Então, eu hoje, com 45 anos, terceira geração do Bolão Santa Teresa, o restaurante hoje, na semana retrasada, fizemos 62 anos aí de história em Belo Horizonte. Começou com os meus avós, pais da minha mãe. E, na verdade, a minha história é muito engraçada, porque mesmo eu comecei no restaurante com 14 anos e meio, trabalhando. E, como todo mundo, a gente começa... 30 anos. 31 anos. 30 anos, né? 31 anos. E comecei realmente igual todo mundo. Comecei entregando ticket... Eu só não cozinhava, gente, porque todo mundo fala que filho de peixinho, peixinho é. Nesse caso aí, meu caso foi um pouquinho diferente. Eu fiquei mais na parte administrativa, que era algo que eu gostava mais de mexer com números. Mas comecei entregando ticket, hino, na época era aqueles tickets de papel, né? Na época o cartão de crédito era aquele que a gente passava na maquininha e lia, né? Lembra? Tipo um extenso. Então, tem um tiquinho de tempo aí atrás. E sempre fui apaixonada muito com número, eu sempre tive uma facilidade muito grande com raciocínio, eu sempre fui muito de exatas. E aí, decidi fazer computação, mas nem por isso eu deixei de trabalhar no restaurante. Eu continuei trabalhando no restaurante, eu estudava de manhã e à tarde eu continuei lá. Até que o curso exigiu estágio, né? E aí eu comecei meu primeiro estágio na Copasa. Eu trabalhava na DVPI, que era a área de informática da Copasa. Fiz 1 ano lá. E logo depois que acabou o meu contrato da Copasa, eu fui para o Copaz, que era o plano de saúde da Copasa. Então eu trabalhava na área de TI de lá. E aí, um belo dia, um ex-professor me convidou para ir para Telemar Norte-Leste. Não era nem Oi ainda. E aí, eu fui para uma empresa terceirizada na época de TI, porque a parte de TI de lá era terceirizada. E eu comecei a trabalhar atendendo o usuário mesmo, de suporte mesmo. E logo depois, eu fiz um concurso interno e fui efetivada na Telemar. Ainda não tinha virado Oi ainda, era Telemar Norte-Leste. Passado algum tempo, aí a gente vai fazendo uns upgrades, né? E aí transformou em Oi, e aí eu fui para a parte de... Continuei na parte de TI, mas depois eu fiz mais uma prova interna, e aí eu fui para a área de... É muito engraçada essa parte, gente. Eu fui fazer relacionamento financeiro com operadoras. Eu lidava com... mas querendo ou não, ele sempre ficou assim, eu sempre fiquei na área de número, eu sempre era mais exatas. E aí eu lidava com Embratel, com Intelig, com Telefônica, com a Vivo,
enfim, com todas as operadoras de telecomunicações, né? E na época, quando a Oi deu aquela confusão com a Oi estava para mudar para o Rio de Janeiro, eu recebi uma proposta de um ex-chefe que estava trabalhando na Telefônica em São Paulo e me convidou para trabalhar com ele. E aí eu dei um up total na minha vida. Aí as pessoas perguntam, Carla, mas e o bolão? Gente, eu ia para... Eu morava, e aí eu fui morar em São Paulo. Mudei e fui para São Paulo. Só que eu vinha para Belo Horizonte de 15 em 15 dias. E de 15 em 15 dias eu estava no restaurante. E continuava dando suporte para o meu tio por telefone, eu que fechava o ponto dos funcionários. Então, assim, a bem da verdade é que eu nunca deixei de estar no restaurante. Mesmo eu trabalhando fora, em outra área, eu nunca deixei de estar lá. Então, eu lembro que era muito engraçado, porque quando eu falei com meu tio, a gente já fazia delivery há muito tempo, né? E aí, quando eu falei com ele que era para colocar delivery, ele falou comigo assim, muito bravo, sabe? Ele era muito firme, muito sério, assim, e falava assim, você não vem colocar as coisas que você está estudando aqui. Porque delivery, ninguém sabe o que é delivery. Tem que ser entregas em domicílio, era uma coisa assim que ele falava. Aí, e eu chamava ele, ele era bravo. E eu sempre chamei ele de outro papai. Falava assim, papai, mas o delivery é uma coisa natural, isso vai acontecer, até que eu consegui convencer, e a gente fez a nossa primeira blusa amarela, escrito delivery, assim. E pensa, hoje estourou, né, em pensar que o restaurante tem 62 anos e a gente nunca imagina, assim, eu pelo menos, na minha vida inteira, eu nunca vi a minha família falar que o restaurante ficou de porta fechada. Nunca, nunca. Tirando, assim, essa época da pandemia, acho que tudo eles já passaram. Mas falar que o restaurante ficou de porta fechada, isso eu nunca ouvi falar. Então, eles já passaram de tudo, né? E a gente foi seguindo. Hoje, a minha família, nós estamos na terceira geração. Eu tenho primos que começaram bem antes de mim e nunca saíram de lá. Tenho meu irmão, eu tenho um primo que tem... Acho que meu primo começou com 42... Meu primo começou com 7 anos. Meu primo tem 50. Meu primo nunca saiu de lá. Meu primo sempre trabalhou. Meu irmão também é a mesma coisa. Então, assim, realmente é uma história, uma vivência ali dentro, né? E culturalmente, assim, extremamente familiar, porque as coisas evoluíam, mas o legado nosso, que eu falo que é uma história realmente de amor no que a gente faz, ela é eterna, sabe? Porque hoje é muito... E os clientes também ficam fazendo parte da família. Não, são memórias. Total. Os clientes de 50 anos lá também. Muito mais. Nós temos colaboradores desse tempo, né? A gente tem colaborador que começou lá, nem existia a função comim, de serviços gerais, vamos dizer assim, que na época nem copeiro ainda tinha, né? Mas que era um faz tudo. Então hoje eu tenho meu gerente, que eu acho que, se eu não me engano, ele está com 37 anos de casa. Tínhamos um outro também, que infelizmente faleceu em 2012, que era muito antigo, estava conosco há muitos anos também. Então, assim, é uma história, né? E memória afetiva. Como nós somos terceira geração, nós recebemos clientes de terceira geração também, com seus netos, com seus filhos e com seus netos, que é a nossa trajetória, né? Porque começou com os pais da minha mãe, com os meus avós, né? Pais da minha mãe. E hoje a gente recebe esses clientes que fazem questão de contar essa história para os netos, para os filhos, enfim. É muito bonito. E, ao mesmo tempo, é muita responsabilidade, né? Porque, além da gente... hoje, nós somos patrimônio, né, da cidade, e a gente carrega um legado e uma história não só para Belo Horizonte, mas para muitos belo-horizontinos e de outros estados também que vêm para isso, né? Culturalmente, a gente hoje tem muita história também com vários artistas, atores, enfim, músicos, né? Clube da Esquina, Milton Nascimento, Lô Borges, Skank, Sepultura. Então, assim, é uma história.
é uma história e é uma história muito, muito bonita e da qual eu tenho muito orgulho de falar que eu sou só um pedacinho dela. Que a gente, assim, como terceira geração, está dando continuidade, né? A construção que foi deles, não nossa. Mas é interessante porque numa cidade de 125 anos, vocês têm 62, metade. é metade. 62. Quer dizer, metade da história de Belo Horizonte foi passada aí. Eu recordo na década de 90 que a gente saía de festa, saía da balada, a gente ia aonde? No bolão, comer a sua macarronada. Né? Isso era assim, não uma vez por semana, não, era 2, 3 vezes por semana que a gente ia. Praxe, né? Que passava. Não, Hernani, e é muito engraçado porque a história ela começou exatamente assim. Meu tio fala o seguinte: os meus avós, eles abriram um bar, era uma portinha, né? E aí vendia, a minha avó fazia salgado na casa dela e a mamãe levava, no meio do caminho vendia tudo. Aí voltava de novo e a vovó falou: meu Deus do céu, mas você levou para poder repor, você vendeu? Enfim. E aí o meu tio, o Bolão mesmo, ele sempre gostou de cozinhar, né? Sempre gostou. E aí ele colocou um fogão lá de 2 bocas para atender exatamente os médicos e os taxistas da madrugada, porque as pessoas não tinham onde comer, né? Não tinha nada na cidade que ficava aberto. E a cidade viva, né? A cidade funcionava, né? Médicos, taxistas, todo mundo. E aí então ele começou com um fogão de 2 bocas, fazendo o quê? O macarrão e o molho. Por isso que ficou o Bolão, o rei do espaguete e o rei da madrugada. Muito bom. Ótimo. Entendeu? E a comida, assim, muita gente pergunta, né? Nossa, mas qual que é o segredo? Nossa, mas o que... Olha, eu falo que quando você faz com amor, primeiro que você não trabalha, porque você está fazendo com amor, então isso já vira parte da sua vida, né? E segundo, não tem nada gourmetizado, né? A nossa comida é uma comida caseira, é uma comida que é um arroz com feijão bem feito, exatamente. A simplicidade. Né? É a simplicidade, não é essa questão cultural de nossa erva, não, meu tio fala que é alho, sal e amor. Não tem, ele nunca gostou de usar ervas. Claro que existe o segredo do molho, mas ele nunca gostou de usar nada gourmet, sabe? Mas é você pegar aquele arroz com feijão bem feito. Porque olha que coisa interessante, quando eu morava em São Paulo tem uma gastronomia incrível, né? Incrível. Quando eu morava em São Paulo, eu não comia feijão em São Paulo. Porque eu comparava, não conseguia, eu comparava o feijão da minha. É claro. Então é muito engraçado. Acho que até hoje nós temos algumas coisas dessas, né? Até hoje nós temos coisas dessas de comer, alguma coisa. Não, aqui não vou comer isso, não, porque isso é só lá em casa ou só lá naquele lugar que eu como, porque é bom demais. Né? Não, isso é muito e importante. Aqui. Não, e eu falo o seguinte, eu estava conversando com quem essa semana, não sei com quem que foi essa semana, que eu falei assim, gente, você sabe qual que é a minha comida de domingo? Aí todo mundo assim, uai, cara, lasanha? Eu falei, não, arroz, feijão e banana. Gente, o arroz e o feijão não tem igual, é muito gostoso. Então, assim, é muito bom, é incrível, assim, é a memória da minha avó, sabe, das minhas tias, da minha madrinha. Madrinhas, minhas tias trabalhavam 12 a 14 horas por dia. Né? Hoje elas pararam, minha mãe continua. Então, assim, sabe, ninguém cansa, todo mundo tá ali na luta. E a quarta geração, tá vindo aí ou não? Pois é, a minha filha quer gastronomia. E a Lara, ela gosta, sabe? Ela já vai mais pro lado de cozinhar mesmo, ela gosta. Ela é o meu oposto. A Lara não gosta de exatas, mas ela adora cozinhar e faz muito bem. Mas, assim, eu só vejo ela por enquanto. A quarta geração ainda tá nova. A família tá unida? A família tá unida? A gente
teve os perrengues, como toda família, né? Claro. E como todo mundo, né? Não é diferente. Mas cada um hoje, é igual eu falo, a família ela cresce. Quando ela cresce, fica pequeno o local. Então, por isso que hoje cada um administra o seu. Hoje são 5 bolão. São 2 em Santa Teresa, Alberto Sintra, Esplanada do Mineirão e Coração Eucarístico. Então, cada um tem um da família administrando. Agora, uma coisa que a gente não deixa é sair fora da família. Sim. Isso aí é algo que a gente tem documentado. A família briga internamente, mas para o externo ela está ótima. Né? Porque e outra, todos nós trabalhamos lá, né? Então todos nós sabemos, entendemos o amor do seu negócio. Quando sai da gente, né? Acaba perdendo realmente o sentido. Perde o sentido da história. Então, quem está ali dentro vivenciou e vivencia a construção da história. Se você terceiriza isso, acaba tendo realmente uma perda. E a gente não quer fazer isso. A gente não quer deixar perder a nossa essência e a nossa história. São muitos anos, né? É uma construção. Então, agora vamos caminhar. E vamos agora conversar com a Braselina de Coração. É isso mesmo? É isso aí. Né? A Braselina de Coração. Como é que é isso? Como é que você chegou na Brasel? Como é que é a sua vida na Brasel? Então, a Brasel é mais uma história também da minha vida. Assim, a Brasel ela chegou para mim no momento mais crucial do bolão. Pandemia. Eu busquei na Brasel uma ajuda desesperada, porque aquilo que eu falei logo no início, que a gente começou a conversar, porque eu nunca vi o restaurante fechado. E aí, quando a gente pensa nisso, é assustador, né? E naquele momento da pandemia, parece que a gente teve um bloqueio de pensamento, um bloqueio de estratégia, uma fragilidade, algo que assim, e agora? O que vai ser de nós? Então a Brasel ela chegou estendendo a mão. E lá eu encontrei pessoas que estavam passando pelo que eu estava passando, pelo que todos nós estávamos passando, e aquilo, no pior momento, acalentou. Então, resumindo a minha história com a Brasel, foi isso. Sabe? Eu busquei na Brasel uma ajuda que ninguém podia me dar, que não fosse eles. Porque eles estavam vivenciando o problema com muitos do setor. Então, aquilo que para mim era um desespero, eu percebi que para todos também era, mas que um dando a mão para o outro e se ajudando, que é realmente o que é o associativismo, a gente ia conseguir vencer. E não foi diferente. Então, essa virou a Carla Braselina de Coração. Aí eu fui convidada a ser conselheira do presidente Matheus, na época, né? E me envolvi, mas eu me envolvi muito naturalmente, sabe, Hernani? Nada proposital, porque eu não entrei pensando em nada. Eu entrei no desespero. Literalmente no desespero. Sabe? No pior momento. Eu falei, e agora, gente? Muito funcionário, todo mundo, a nossa vida. O que nós vamos fazer? Porque a gente estava no escuro, né? Nós estávamos todos no escuro. Ninguém sabia o que estava por vir, né? E eu lembro que teve um dia que eu... para todos, né? Para todos. E eu lembro... Para todos. E eu lembro que teve um dia, eu chegava no restaurante, porque graças à Brasel, a MP936, ela salvou todos nós, né? A gente pôde colocar os nossos colaboradores em casa recebendo pelo governo, e isso realmente salvou. Porque não tinha como que a gente pagava, né?
Como que você colocava um garçom para poder atender? Vai atender o quê? Tinha ninguém para atender. A gente não podia atender. E a gente estava com muitos funcionários. Então, assim, a gente segurou para mandar embora na época, para demissão, nós seguramos até dezembro de 2020. Até dezembro de 2020 a gente não mandou ninguém embora. A gente segurou achando que ia voltar, né? E aí não voltava, foi aquela confusão toda. Enfim. E logo depois, eu lembro que teve um dia, eu trabalhava de 9 da manhã até 11h30 da noite, porque a gente colocou todo mundo na MP para a gente não ter gasto. Eu lembro que teve um dia que eu saí de lá, a lágrima escorria. A praça fechada. Aquela série The Walking Dead tava igualzinho, um desespero. A cidade, assim, não tinha ninguém. A praça não tinha ninguém. Sabe? Aquele lugar ermo. Aquela tristeza. A cidade, que era uma cidade viva, deixou de existir ali. Então, isso realmente foi uma fase muito difícil, mas foi uma fase que eu consegui vencer pela Abrazel. Que realmente eu busquei ajuda ali. E aí eu vi que eu não estava sozinha. Que estava todo mundo no mesmo barco e ali a gente junto, a gente podia nos ajudar e a construir, né? E foi o que aconteceu. Foi uma construção. Justamente. Foi uma construção. E aí, no final do mandato, você, de repente, se torna-se candidata e com aí eu fui convidada. No meio de tantos homens, né? No meio de tantos homens, pois é. Então, mais uma história, para minha história. E aí eu fui convidada a ser a próxima mulher nesse desafio, que é o setor extremamente masculino, né? Fui convidada nesse desafio aí. Eu falei, bom, desafio nenhum é fácil, né? Mas quem disse que seria fácil? Vambora. Mudar essa... Porque, assim, o setor, ele é muito masculino, mas 38% dele são mulheres, que é uma representatividade muito alta. A questão é que a mulher, ela não aparece. É só isso. Porque hoje, você foi... Não sei se você chegou aí na Bienal, na abertura da Bienal, foi linda, emocionante. Só mulheres. Além das Três Marias, a gente tem... Os três pilares, né? Os três pilares, exatamente. E além disso, a Bienal está com uma programação de restaurantes chefiados por mulheres. Então, assim, tem muita mulher no setor. Falta aparecer. E aí, talvez, assim, na minha humilde visão, por ser tão masculino, que fica no recuo. E aí, quando a mulher ela aparece, nossa, assusta. Então fica um pouco tenso. Então talvez eu chegue para quebrar isso. Não, com a responsabilidade de abrir caminhos. Né? Também. Se elas estão escondidas, agora sim. Né? Então esse aspecto. Então, é uma responsabilidade também para você, né? Mostrar a competência, mostrar também a sensibilidade feminina na frente de uma entidade como essa. Ainda mais sendo... As regionais pelo estado. Sim, nós temos 10. 10 regionais pelo estado de Minas. E continuar crescendo, né? Continuar exercendo o trabalho que o Matheus fez com muita propriedade, né? Com muita competência. Eu falo que não vai ser fácil, não. Mas ninguém disse que seria. Nada é fácil na vida, né? Nada é fácil na vida. E os desafios, eles chegam exatamente... Trabalho e construção. Sabe? Eu falo que é trabalho e construção. Porque a construção, ela não é feita de um dia para o outro. Né? Eu não cheguei na Abrazel ontem para poder ser candidata à presidência hoje. Né? Aconteceu uma construção de um trabalho, né? Uma construção de relacionamentos. Porque a Abrazel, ela é relacionamento.
né? Você tem que ter essa empatia, essa sensibilidade, esse carisma, essa questão de sair falando, de conversar com todo mundo, exatamente para as coisas serem construídas. Porque tudo é uma construção. Então, esse aí Então, essa aí é a minha missão. Quais as prioridades dentro dessa missão? Olha, eu vou contar uma só, tá? Para eu poder para depois, para ser surpresa. Mas uma delas que eu quero trabalhar muito, e é algo que a gente já vem, assim, fazendo uma construção, é a responsabilidade social. Porque a gente tem ferramentas dentro do nosso estabelecimento que pode ajudar o outro. E aí eu vou te dar um exemplo, o lacre do bem. Os lacres das latinhas, de cerveja, isso está conosco. E a gente tem ações em vários, eu vou citar o Hospital Evangélico, que é um deles, dos quais que eu quero trabalhar, tem essa responsabilidade e de reverter isso em alguma coisa. E é algo que é palpável, não é algo absurdo, é algo que está na nossa mão e no nosso dia a dia. Então, esse é um trabalho assim que eu quero executar com muita propriedade dentro, sabe? Do nosso setor. Essa é uma delas. Você vai expandir isso para o Estado? Você vai expandir isso para o Estado? Para as regionais? Para as regionais. Sabe por quê, Hernani? Não é nada novo. E não é nada inalcançável, né? Não é nada assim absurdo, eu não vou conseguir fazer. Não. É algo que está na sua frente. É algo que está, assim, extremamente na sua mão. O catador, ele não vai lá e cata a latinha? Por que não? A gente já tem um trabalho hoje vindo da Nacional para trabalhar com os catadores. Por que não fazer uma parceria com eles? Você cata a latinha, mas deixa o lacre para mim. Ou na hora de servir eu já tiro o lacre. Sim. Entendeu? Não tem nada assim. Não é nada fora e absurdo. Sabe? Não é nada que eu tô criando assim. Nossa, que coisa difícil de fazer. Não. É só de conscientização. Que um lacre vai ajudar muito. Então, por isso que vai chamar o lacre do bem. Exatamente para ajudar. Sim. E hoje, o empresário, a gente hoje está com muita falta, né, de colaborador, né, infelizmente. A gente está passando aí por uma fase muito difícil. A gente tem demanda, mas não tem pessoas. E quando a gente fala sobre isso, acaba que o empresário, ele se torna muito bitolado do seu negócio, né? Então, às vezes, ele não consegue enxergar o todo. Então, a ideia de levar isso para ele é para que ele também possa conscientizar a equipe, o copeiro, o garçom, porque quem retira o cumim, quem retira as bebidas da mesa? É o garçom, é o cumim. Entende que está na mão? Sim. Tá. É só uma questão cultural. E é interessante também, né, Carlos, que você, de repente, está entrando aí num campo de capacitação. A gente percebe que os empresários, que às vezes não se veem como empresários nesse setor, né, mas são esse é um dos desafios. Tem que fazer uma capacitação, e essa capacitação do empresário vai se estender também numa capacitação para a mão de obra que é necessária. Sim, sim. Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente não está nem pedindo colaboradores com experiência. Nós capacitamos, sabe? Para poder facilitar. Não estou nem pedindo muito. Agora, a questão da gestão do empresário é outro lado que é um desafio. Porque o nosso setor ele é considerado muito aventureiro. O cara coloca um fogão, começa a cozinhar, tá tudo certo. Então, hoje, um dos desafios muito grandes do setor, precificação, né? Com essa questão de sobe e desce de preço, existe muito isso. Então, o empresário ele tem que estar muito consciente, assim, de várias coisas. E acaba que o dia a dia não deixa ele enxergar isso. Isso é um dos pontos,
sabe? Que é um dos nossos desafios também. Mas é algo que vai acontecendo. O setor, ele vai melhorando aos pouquinhos, sabe? É aquele famoso água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora ele vai e ele acerta. E outra coisa, a pandemia de todo, ela foi boa para fazer que os empresários comecem a enxergar fora da caixinha. Porque muitos empresários do setor não faziam delivery. E aí eles tiveram que pensar, né? Tiveram que pensar em embalagem, tiveram que pensar na logística, como que ia fazer. Então, de todo, a pandemia ela não foi ruim, ela deu oportunidades de crescimento. E de mais uma parada, uma raizinha. Exatamente. Teve que parar e pensar, falar, e agora? Entendeu? É agora. Então, é isso. Nossa, muitos. Nosso tempo está terminando, né? O papo está muito bom. Tá muito... E a gente fica horas, né? Até esquece. Se deixar, eu fico o dia inteiro conversando, sabe, cara? Eu gosto muito. Eu adoro também adoro. Conhecendo as próprias histórias inspiradoras, assim como você de uma família, de um restaurante ícone, de repente você vai trabalhar fora, você vai lá, tem outras tarefas, podia ficar por lá, porque era uma profissional competente, mas de repente você está de volta naquilo que faz parte da sua família. Da minha família e da minha história. E vai expandir isso para ver se chega a 100 anos, né? Não é? Se Deus quiser. Então, aí a quarta geração tem que chegar. Que você deixasse. Queria que você deixasse, então, uma mensagem. Deixo. A minha mensagem, ela é uma mensagem do coração. É uma mensagem que, quando nós fizemos 60 anos, também me pediram para deixar. Então, vamos lá. Faça tudo com amor. Se você não está fazendo com amor, busque outra alternativa, busque outro trabalho, mas procura algo que te dê prazer, algo que você possa levantar e não achar que você está indo trabalhar por conta de dinheiro. Não, faça com amor, porque com amor não tem erro. O amor, ele vence todas as barreiras e a gente consegue, assim, executar com excelência tudo que a gente faz. Então, essa é a minha mensagem. Com amor não tem erro. Muito bom. Excelente gestão à frente da Brasão. Obrigada, Hernani. Quer dizer, obrigada. Eu tenho certeza que será muito boa. Quando a mulher chega, as coisas mudam. Então, isso é importante, né? E eu sei que você é uma mulher atuante, então acho que vai ser muito bom para a entidade ter um outro olhar, esse olhar feminino competente. Tá bom? Que bom. Então, feliz que bom. Gestão, muito obrigada. Muito obrigado por você. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Precisando, estou às ordens, sempre à disposição. Depois nós vamos conversar lá no ano que vem como é que está sendo a sua gestão. Vamos sim. Só marcar. Tá joia. Um abraço, querido. Grande abraço. Outro, obrigada. Obrigada. Então, tivemos aí a história da Carla Rocha, que vai se tornar agora a primeira mulher à frente da Brasel Minas. E vocês já perceberam que a mulher chega e mudanças positivas acontecem. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.